Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Agora 7h mais 31 desta quinta-feira, 22 de setembro. Estamos ao vivo para todo o Brasil e exterior, através das plataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Manaim, estamos ao vivo pela TV Web Manaim, estamos ao vivo também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Nesta quarta-feira, hoje estamos mais uma vez com o pré-culto. O que é o pré-culto? O pré-culto é um momento que antecede o culto da noite. O pastor, que no caso estará conduzindo o culto ao vivo, às 20 horas, horário de Brasília, hoje, quarta-feira, culto das senhoras, né? A bênção para toda a igreja. Ele passa aqui no estúdio da Rádio Manaim. E com as plataformas também integradas, Rádio Manaim, TV Web Manaim e também o canal oficial no YouTube, nós conversamos com o pastor. Conversamos um pouco sobre a vida do pastor, sobre o ministério, sobre as experiências do pastor, como ele chegou na obra do Senhor, se já nasceu no lar evangélico, se converteu, qual igreja, né? Experiências do pastor. Ele irá conversar conosco hoje sobre isso. E nós estamos recebendo aqui, né, o nosso querido pastor João Vicente. Nosso querido pastor João Vicente está conosco hoje. Quero cumprimentá-lo, pastor, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Faé. Paz do Senhor aos nossos irmãos, aos ouvintes da Rádio Manaim, todas as partes aí do Brasil e do exterior. Muita alegria estarmos aqui nessa noite, contarmos um pouco da nossa experiência com o Senhor e participarmos deste culto maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Importante, pastor, falar sobre o Brasil e exterior. Nós queremos convidar você a nos ajudar a alcançar mais vidas. A você que está aí, você pode nos ajudar como, meu irmão Elias Faé? Você pode nos ajudar a alcançar mais vidas através das próprias plataformas. Você pode copiar o link, clicar no link e compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, passar para alguém, aquela pessoa que você tem orado por ela, né? Daqui a pouco teremos o culto ao vivo também. Você pode colocar aí na sua timeline do seu Facebook, você pode postar, e assim nós vamos anunciando o Evangelho Eterno. Pessoas que passam pelas nossas redes sociais, clicam ali e entram e descobrem a Rádio Manaim, a TV Web Manaim, os cultos, se convertem, e isso é uma bênção, isso é anunciar o Evangelho Eterno. E você que ainda não é inscrito no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, se inscreva. Vá lá na plataforma do YouTube, digita Igreja Cristã Maranata Oficial. Clique em se inscrever, vai aparecer o sininho, você clica no sininho para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. Bom, nosso querido pastor, esposa Milena, filha Lorena, um abraço lá para a esposa, né, para a filha Lorena. O pastor, ele está pastor na igreja de Jardim Camburi 1, não é isso, pastor? Jardim Camburi 1. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então, até o pastor chegar na igreja de Jardim Camburi 1, nós vamos conversar um pouco, né? Vamos lá atrás, saber se o pastor, a gente sempre pergunta, né? Se o pastor nasceu no lar evangélico, se o pastor se converteu na juventude, se tem quanto tempo o pastor tem de unção. Pastor, o senhor nasceu no lar evangélico, o senhor se converteu depois, fique à vontade, conta para nós. Chegamos na igreja na época no ano de 1978. Primeira igreja que nós nos reunimos foi a igreja de Bairro de Fátima. Era ainda um salão, um trabalhinho numa garagem, e não tinha igreja na área da Serra naquela época, né? E ali eu tinha 8 anos de idade, e ali nós crescemos como jovem, né? A igreja de Bairro de Fátima foi construída mais ou menos 2 anos depois, de 1980. E ali, na trajetória nossa como adolescente, como jovem, participamos de muitos trabalhos de evangelização. Conta um pouco mais, pastor. É importante, né, a gente saber desse trabalho do jovem, o jovem enganjado na evangelização. Os jovens, nós fazíamos um trabalho de serenatas. Não tinha igreja ainda na área de Jacaraípe, na área da Serra toda, né? Até ali, Aracruz, que era onde nós fazíamos o trabalho. Praticamente toda semana íamos a Aracruz fazer evangelizações na área
ali na área de Coqueiral de Aracruz, fazíamos muitas serenatas, todos os finais de semana, era ainda estrada de chão. Tinha aquela balsa que você atravessava, né? E ali nós participamos daquele trabalho e temos a alegria, né? De ver como que cresceram as igrejas, como que o Senhor salvou vidas naquele lugar. E também eu me lembro muito do trabalho de Jacaraípe, que nós jovens fazíamos, com a ajuda ali à frente, o pastor Jorge Rocha, e o diácono querido, saudoso, irmão Vitalino Damiani, pai do nosso pastor Francisco Damiani. Todos os domingos estávamos ali, em Castelândia, fazendo trabalho de evangelização, cultos nas praças, culto na praça. E quando inaugurou, quando foram entregues aqueles condomínios ali de Castelândia, nós fazíamos a evangelização um por um. Subíamos até o 4º andar e descíamos, entregando os convites, que as pessoas viessem participar no culto da praça, que era às 5 horas da tarde. E ali Deus operou grandes sinais. Temos hoje muitas igrejas ali na área de Jacaraípe, para a honra e glória ao nome do Senhor. Depois o trabalho ali em Jardim Camburi também, né? Onde começou numa garagem o trabalho, depois se estabeleceu no Centro Comercial Sol e Mar, uma lojinha em torno de 30, 40 metros quadrados. E nós temos a alegria de participar hoje daquelas igrejas e ver como que cresceu, né? Crescimento, né? Hoje nós temos 6 igrejas em Jardim Camburi, temos um número médio de 1.200 membros em 6 igrejas dentro de Jardim Camburi. Então é uma alegria nós olharmos isso tudo e vermos como que Deus operou, né? O nosso Deus realmente, ele sempre operou. As mãos do Senhor sempre estiveram estendidas. É uma alegria muito grande poder dizer isso. Nessa época de jovens, pastor, experiências com Manaim? Experiências com Manaim, as idas aos Manaim, seminários. E eu me lembro ainda, antes um pouquinho de jovem, como adolescente, voltando um pouquinho, aquelas aulas que até hoje elas estão gravadas dentro do coração, né? Glória a Deus. As aulas que assistimos ali, fazendo síntese de Daniel, análise de Daniel, pastor Dodge, saudoso pastor Dodge. Maravilha. Aulas maravilhosíssimas. E até hoje eu comento até algumas igrejas que passo, né? Como que aquela experiência marcou a nossa vida. Maravilha, pastor. E como é maravilhoso olhar no semblante do senhor. A gente não está aqui para expor ninguém, mas a gente vê quando o senhor falou aí, lembrou do pastor Dodge, lembrou do Manaim na época de adolescência, de juventude, né? O senhor falou assim, com tanta alegria, com tanto o coração assim, parece que tá saltitando, né? Maravilha, né? É maravilhoso a gente ver o jovem na presença do senhor, né, pastor? Que a palavra de Deus, a semente foi lançada, né? E a gente vê que a semente foi lançada e a semente brotou. O Senhor hoje, ele tem me usado como instrumento não só na igreja, mas dentro do meu lar também. Somos um lar onde a minha mãe e 2 irmãs, antes de casar, né? Minha mãe e 2 irmãs viemos para a obra e Deus, ao longo dos anos, operou a salvação também do meu pai. Aí foi uma experiência marcante também. E Deus, ele sempre operou sinais. Sinais e maravilhas. Sinais, né? E maravilhas. Amém. E nessa caminhada, o senhor aí falou da adolescência no Manaim, de jovens, de trabalho, né, naquela área ali, de Aracruz, né? A gente, para quem não conhece, tá nos ouvindo, está nos vendo, você que está no Brasil, está no exterior. Aracruz é uma cidade litorânea aqui, né? 75 quilômetros aproximadamente de Vitória. Amém. E hoje, né, temos muitas igrejas para aquele lado, mas muitas. Como o pastor disse, ele estava começando alguns trabalhinhos, né? Fala trabalho, mas trabalhinho carinhosamente, né? E é onde se trabalha mesmo, né, pastor? Culto na praça. Não tinha um teto. Isso. Não tinha um teto. Íamos de ônibus, levava os instrumentos, eu tocava escaleta na época. E fazíamos ali o culto na praça. E as pessoas, cidade praiana, as pessoas chegando, né? Roupas de banho ainda, algumas paravam distante, assistiam ali o culto. E Deus operou muita salvação de vidas ali naquele lugar. Maravilha. E aí, a juventude, como é que foi o levantamento para obreiro, diácono, pastor? Aí eu casei no ano de 94. 1994. 1994. Estive ali como obreiro.
depois diaconato. A irmã Milena era da região lá ou veio de um lugar? A Milena veio da cidade de Montanha, no norte do estado, divisa quase com Nanuque, em Minas Gerais, e Bahia. A 330 quilômetros aproximadamente daqui em Montanha, de Vitória lá. E mais Milena, a juventude dela, ela cresceu aqui em Vitória, na igreja de Bento Ferreira e na igreja de Jardim da Penha. Foi quando eu a conheci e casamos no ano de 1994. E logo depois eu fui levantado ao diaconato. Mais à frente a unção. De diaconato para unção foram 2 anos. E tem aproximadamente 11 anos que eu estou como pastor, já Ministério da Palavra. Estão fazendo os cálculos aqui, a unção é 2011, então. 2011, unção, né? 2011. E 2011 ordenação. Ordenação. É. E a unção foi 2008. 2008, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E hoje o senhor está pastor na igreja de Camboriú, né? Jardim hoje Camboriú. Estou pastor na igreja de Jardim Camboriú. Mas quando o senhor foi levantado, o senhor estava em qual igreja? Quando eu fui levantado para a unção, eu estava na igreja de Bairro de Fátima, que era na época o pastor Luiz Eugênio. E logo em seguida eu fui para a igreja de Duque de Caxias, no centro de Vitória, onde fiquei ali ungido com o pastor Gilberto, durante um período também. E quando eu fui ordenado, assumi uma igreja na área de Andorinhas, ali em Santa Marta 2. Inclusive, mando aqui um grande abraço para todos aqueles irmãos daquela área ali de Santa Marta, Andorinhas, Joana d'Arc, Santa Marta 3, as igrejas onde eu passei ali. E, paralelamente, assistindo uma igreja lá em Colatina, no bairro de Honório Fraga, que é o bairro, a igreja onde tem ali, concentra um grande número de universitários. Grande abraço também àqueles irmãos saudosos. E, posteriormente, eu retornei para a área de Camburi, assumindo ali a igreja de Jardim Camburi 5, que era um trabalho ainda na época. E passei depois por Jardim Camburi 4, passei por Jardim Camburi 6, que era a antiga igreja Atlântica Ville, né? E agora estou em Jardim Camburi 1. Passei também pela área de Pinheiros, saudosos irmãos ali, Pinheiros 1. Transmito o meu carinhoso abraço àqueles irmãos também. São irmãos valorosos na fé. E essa tem sido a nossa trajetória. Estou lá em Jardim Camburi 1 agora. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nós temos tido várias ordenações, né, pastor? Vários levantamentos de servos valentes, unção. Como é que o senhor está vendo essa maravilha, essa bênção? É uma grande bênção do Senhor. As igrejas onde eu passei ali na área de Andorinhas, nós vivemos esse tempo de colheita, né? Muitos irmãos ali ungidos, pastores. Agora nós participamos aqui no presbitério das consultas e vimos ali norte do estado, aqui na área de Pinheiros, Nova Venécia, São Gabriel. É uma maravilha, porque os frutos estão sendo gerados. Frutos da oração do povo do Senhor, né? A igreja tem orado, o Senhor tem respondido às orações, e isso para nós é algo assim, magnífico, porque são servos do Senhor que o Senhor tem levantado, servos que o Senhor tem honrado, né? E há uma trajetória ainda para nós caminharmos, né? E certamente esses servos que foram levantados serão instrumentos usados nas mãos do Senhor para ainda mais crescer o número de salvos. Deus os usará para a honra e glória ao nome do Senhor. E é muito importante, né, pastor? Porque a igreja se alegra, né? A igreja também, porque a igreja ora, a gente vê servos e servas que acompanham jovens que chegam, adolescentes que vão crescendo e vão orando aí de adolescente para jovem, de jovem daqui a pouquinho ele está obreiro, a igreja vai orando, e quando levanta-se para obreiro, para diaconato, para unção, pastor, consolida a bênção do Senhor. E essa é a experiência que eu vivi, né? Adolescente, jovem, varão casado, diaconato, unção, ordenação. Essa é a experiência que nós temos vivido nessa obra. E a igreja se alegra, as crianças se alegram, os jovens se alegram, as senhoras, os varões. Há uma alegria total.
Porque quando é levantado, ungido, um pastor, é a nobreza da igreja. Porque o corpo todo. o corpo se alegra porque são as respostas. São levantados, os servos do Senhor são levantados com sinais. O Senhor dá sinais no corpo. Aí você traz no presbitério, você vai fazer a consulta na área, no presbitério. São sinais maravilhosos, né? Então a gente vê aí as mãos do Senhor realmente operando nesse sentido também. Falar em sinais, pastor, nessa trajetória do senhor, desde a adolescência, da juventude, até chegar a ser pastor, o senhor tem alguma experiência assim que marcou a vida do senhor, pastor? Nós temos muitas experiências, desde a época de jovem, a experiência também quando casado, a cura maravilhosa que o Senhor concedeu à minha filha, quando foi diagnosticada ali com... Minha filha, com 7 anos, foi diagnosticada com a meningite, e ali, naquele instante, a igreja entrou em oração. Que ano isso, pastor? Oi? Qual o ano? Isso foi no ano de 2001. 2001. Aproximadamente. Ela tinha 6 anos de idade, né? Aí a igreja entrou em oração. A igreja imediatamente entrou em oração e pela madrugada isso, e os médicos levando ela para fazer exame na sala de cirurgia e logo em seguida, antes de amanhecer o dia, a resposta do Senhor veio que a doença não era a gravidade que nós esperávamos e para a honra e glória ao nome do Senhor, ela foi curada, graças a Deus não ficou sequela nenhuma. Tá aí uma jovem, né, valorosa pelo Senhor e muitas outras experiências, a salvação do meu pai. Maravilha. 30 anos de promessa, né? A minha mãe ali orando, intercedendo, as duas irmãs juntos na obra e 30 anos, em cada etapa o Senhor falando, olha, minha serva, eu vou completar a obra no seu lar, eu vou salvar o seu esposo. Depois de 30 anos, veio o grande sinal, milagre aconteceu, meu pai foi salvo, né? Foi levantado para o diaconato logo depois, Deus operou muitas salvações de vidas através do testemunho dele, foi um testemunho também maravilhoso, para a honra e glória ao nome do Senhor. Mas outra experiência que me marcou muito, na minha trajetória de ainda ungido, lá na Duque de Caxias. Duque de Caxias, no centro de Vitória. No centro de Vitória, eu trabalhava em Cachoeiro de Itapimirim e eu saía de casa, muitas vezes eu saía de casa às 5 horas da manhã, participava da madrugada na Duque de Caxias, ia para Cachoeiro de Itapimirim e à noite eu saía de Cachoeiro 5h30, 6 horas, retornava para o culto. E um culto de ceia na Duque de Caxias, eu já preparado para participar daquele culto, muita chuva na estrada, muita chuva mesmo, chegou na altura ali de Rio Novo do Sul, o meu carro estourou o pneu, uma curva, e imediatamente fui forçado a parar, e a chuva torrencial, aquela chuva grossa, eu falei, Senhor, tem misericórdia, há uma ceia, e como é que eu vou trocar esse pneu agora? Não tinha condições nem de sair de dentro do carro, lugar deserto, ermo. Aí passou uma pessoa, bateu no vidro do carro, eu abri o vidro, a pessoa falou bem assim, olha, abra o porta-mala e não saia do carro, eu vou trocar o pneu, pessoal. E ali naquela hora eu abri o porta-mala do carro, eu senti o carro levantar, a pessoa demorou um tempinho ali, daqui a pouquinho ela veio do meu lado e falou assim, ó, pode seguir viagem que tá tudo certo, tá fechado lá, o pneu já tá colocado no lugar, tá tudo certinho. E ali eu me quebrantei, eu falei, Senhor, que é isso? Que Deus maravilhoso. Cheguei na igreja do Duque de Caxias, havia um dom que um servo do Senhor não estaria ali se não fosse as mãos do Senhor. Houve um empecilho e ele não chegaria naquele lugar, e eu não tinha falado nada para ninguém. No dia seguinte, eu retornando da estrada pela manhã, eu falei, vamos ver aqui aonde que foi, da onde que apareceu aquela pessoa, e não tinha lugar nenhum ali. Deus enviou um anjo na hora. Maravilha. Para trocar o pneu do carro, embaixo de chuva. Não era chuva fina, era chuva torrencial. Bateu no vidro. Abriu o vidro. E aquele anjo foi lá, trocou o pneu. O senhor não saiu do carro? Não saiu do carro. O senhor não saiu do carro? De terno, do jeito que eu estou aqui. Cheguei na garagem da igreja do Duque de Caxias, ainda no tempo, pro clamor, e participei daquele culto de ceia e teve o dom lá. O Senhor mostrou esse dom espiritual. Louvado, que Deus é esse.
São muitas experiências. Maravilha, louvado seja o nome Glória do a Jesus. Senhor Jesus. Pastor, o tempo passa rápido agora. 19h51, daqui a pouco 8 horas, 20 horas, horário de Brasília, o pastor estará no estúdio 4, conduzindo o culto desta noite. Pastor, o senhor poderia dar uma prévia do versículo, uma prévia breve do que será a mensagem? Nós vamos falar o texto, Jeremias 17:3, que é o tempo ali que Jeremias vivia, né? Aquele tempo de lutas, o povo de Israel ali vivendo ali aquele tempo conturbado, mas sobretudo Jeremias traz a profecia ali que existia um Deus, né? Que poderia, e um Deus que queria trazer aquele povo ali a esperança de vida, né? A esperança de salvação, de resolução daquelas causas, de conflitos. Então é o tempo que nós estamos vivendo. Nós vamos fazer um paralelo desse tempo com o tempo que Jeremias viveu e a bênção de Deus que se estabeleceu àquele povo que se voltou a ouvir a voz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Pastor João Vicente, o senhor pode já se dirigir lá para o estúdio 4 do satélite. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. E a você que está aí conosco através da Rádio Manaim, TV Web Manaim, também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Daqui um pouquinho, 20 horas, horário de Brasília, o nosso culto hoje, culto das irmãs, culto das senhoras. O Senhor tem uma bênção para todos nós. Nós nos despedimos de todos, amigos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus.